Se você olhar as filmagens antigas da Força Expedicionária Brasileira na Itália, verá fileiras de soldados subindo em costas cobertas de neve. Eles carregam fuzis, mochilas pesadas e todo o equipamento necessário para continuar marchando. A película granulada deixa tudo um pouco distante. Sem o som real do combate, o avanço até parece organizado e controlável. Mas aquele movimento coletivo escondia um problema muito humano. Cada homem precisava confiar que o próximo passo não acionaria uma mina, que a ruína adiante não abrigaria uma metralhadora e que o oficial à frente ainda conseguiria manter o grupo unido quando começasse o fogo. Em fevereiro de 1945, um pelotão brasileiro chegou a uma posição alemã, tomou o objetivo e descobriu que conquistá-lo era apenas o começo. Seu comandante foi gravemente ferido. A saída ficou sob fogo e permanecer no local passou a ser tão perigoso quanto tentar abandoná-lo. É essa engrenagem que vamos entender. Como uma posição recém-capturada pode se transformar em abrigo, alvo e responsabilidade ao mesmo tempo. Para isso, precisamos separar dois combates que muitas vezes aparecem misturados quando essa história é contada. Um deles criou a reputação do oficial. O outro explica por que ele permaneceu exposto durante uma noite inteira. O oficial era Apolo Miguel Resk, primeiro-tenente e comandante de pelotão da 6ª Companhia do 2º Batalhão, do 1º Regimento de Infantaria Sampaio. A FEB combatia integrada ao V-Corpo do Exército Americano, num fronte muito diferente daquele para o qual muitos brasileiros imaginavam estar sendo enviados. Nos Apeninos, estradas estreitas, encostas íngremes e ruínas de pedra canalizavam os deslocamentos. O inverno reduzia a visibilidade, castigava os pés e tornava cada movimento mais lento. Os alemães, por sua vez, ocupavam posições preparadas, protegidas por minas e cobertas por metralhadoras, morteiros e artilharia. Apollo já tinha se destacado em 12 de dezembro de 1944, durante os combates de Monte Castelo. Naquela ação, a conquista de uma posição alemã lhe rendeu a Silver Star dos Estados Unidos. Foi ali que se fortaleceu a imagem do comandante que seguia perto dos homens e conduzia o ataque pelo exemplo pessoal. Só que o episódio do ferimento, do cerco e da longa espera pela evacuação não aconteceu em Monte Castelo. Ele ocorreu mais de 2 meses depois, na noite de 23 para 24 de fevereiro de 1945, em La Serra. Essa distinção não é um detalhe de calendário. Sem ela, duas operações diferentes viram uma única lenda, e a razão militar por trás da permanência de Apolo desaparece. Em La Serra, seu pelotão receberia uma tarefa aparentemente direta: atravessar o terreno defendido, tomar uma posição fortificada e transformá-la em ponto de apoio aliado. O problema estava no verbo que vinha depois da conquista. Tomar o objetivo exigia movimento. Segurá-lo exigia ficar parado exatamente onde o inimigo já sabia atirar. Então, a pergunta central não é simplesmente por que um homem ferido demonstrou coragem. A pergunta é mais concreta. Depois que seu pelotão entrou nas ruínas, o que tornou a retirada imediata uma ameaça para os mesmos homens que tentariam salvá-lo? Para responder, vamos voltar ao caminho que levou Apolo e sua unidade até La Serra. Os registros sobre Apolo destacam uma característica recorrente de seu comando. Ele acompanhava o pelotão de perto. Isso permitia observar o terreno, reagir rapidamente e servir como referência quando a comunicação ou a visibilidade falhavam. Também o colocava dentro do mesmo risco enfrentado pelos soldados. Em Monte Castelo, essa forma de comandar havia produzido resultado e reconhecimento. Em La Serra, ela colocaria Apolo no centro da posição no momento mais difícil. Vamos começar entendendo a missão. La Serra não precisava apenas ser ocupada por alguns minutos. As ruínas e estruturas defensivas dominavam o terreno ao redor e podiam servir de apoio à operação aliada. Enquanto estivessem nas mãos alemãs, continuariam funcionando como parte da defesa inimiga. Se fossem capturadas e mantidas, passariam a favorecer o avanço aliado. Para chegar ao objetivo, o pelotão precisou atravessar um campo minado sem um mapa preciso de cada artefato. Isso muda completamente a forma de avançar. Os homens não podem simplesmente correr em linha reta quando recebem fogo. Precisam escolher os passos, observar por onde os companheiros passaram e continuar progredindo num terreno em que uma tentativa de dispersão pode levar diretamente a outra mina. Além das minas, havia metralhadoras, morteiros e artilharia cobrindo os acessos. Em terreno montanhoso, essas armas não precisam dominar uma área infinita. Basta cobrir as passagens utilizáveis, os lados expostos e os pontos pelos quais uma tropa precisa se aproximar. O caminho até La Serra, portanto, não era apenas difícil por causa da distância. Ele havia sido preparado para reduzir as opções do atacante. Ainda assim, Apolo e seus homens alcançaram a posição. O pelotão cercou o objetivo, entrou nas ruínas e capturou 5 prisioneiros alemães. Até esse instante,
A operação seguia uma lógica conhecida: localizar o ponto, vencer a aproximação e expulsar ou capturar seus defensores. O terreno havia mudado de mãos. É aqui que vale parar por um momento. Em relatos resumidos, a palavra conquistou costuma encerrar a ação. No terreno, ela abre uma nova fase. Assim que os brasileiros ocuparam La Serra, precisaram distribuir homens, observar os acessos e preparar-se para a reação alemã. Uma posição só tem valor militar enquanto pode ser usada e defendida, e, se o pelotão a deixa logo após a tomada, o inimigo pode voltar, recuperar as mesmas ruínas e obrigar outra unidade a repetir toda a aproximação pelo campo minado. Há também uma inversão importante. Durante o avanço, os brasileiros escolhiam, dentro do possível, quando correr, parar ou procurar cobertura. Depois da captura, a missão os prendia com um ponto conhecido. Os alemães já conheciam as distâncias até aquelas ruínas, os caminhos de acesso e os setores cobertos por suas armas. O abrigo recém-conquistado também era uma coordenada pronta para receber fogo. Por isso, tomar e segurar não eram missões independentes. A primeira parte removia os alemães do objetivo. A segunda impedia que voltassem. Entre uma e outra, quase não havia intervalo. O pelotão precisava passar do ataque à defesa antes que o inimigo aproveitasse a desorganização natural dos primeiros minutos. Apolo estava onde seu modo de comando normalmente o colocava, perto da ação e dos homens que precisavam reorganizar a posição. A reputação criada em Monte Castelo ajuda a explicar por que ele estava ali, mas ela ainda não explica o que viria depois. Para isso, precisamos olhar La Serra de cima e medir o espaço ao redor das ruínas. O pelotão havia vencido o campo minado e capturado 5 alemães. Agora estava parado dentro de uma posição que o inimigo conhecia melhor do que qualquer mapa recém-chegado às mãos brasileiras. E, ao redor dela, 6 metralhadoras continuavam ativas. Imagine La Serra como um ponto pequeno no centro do terreno. Ao redor desse ponto, havia 6 posições de metralhadora alemãs. As mais próximas estavam a aproximadamente 15 metros. As mais distantes, a cerca de 80. 15 metros é uma distância curta até numa rua comum. Numa noite de combate, com ruínas limitando a visão e homens tentando encontrar cobertura, era praticamente contato direto. As metralhadoras não formavam a única ameaça. Morteiros e artilharia atingiam a área e cobriam as rotas pelas quais os brasileiros haviam chegado. Isso significa que o perigo não estava apenas na frente. Havia fogo à esquerda, à frente e à direita, enquanto a retaguarda passava pelo mesmo terreno minado e observado da aproximação. Quando o pelotão estava avançando, cada soldado era um alvo em movimento, aparecendo e desaparecendo nas irregularidades do terreno. Dentro das ruínas, os homens ganharam alguma proteção, mas perderam a mobilidade operacional. Os alemães não precisavam descobrir para onde a unidade estava indo. Sabiam que ela precisava permanecer em La Serra para conservar a conquista. Foi durante o ataque e a consolidação do objetivo que Apolo foi gravemente ferido, por volta das 23 horas. O momento é decisivo. Se ele tivesse sido atingido depois que a defesa estivesse organizada e uma rota de evacuação estivesse aberta, outro homem poderia assumir enquanto os padioleiros o retiravam. Mas La Serra ainda não estava estabilizada. O pelotão acabara de mudar de atacante para defensor, e a reação alemã estava em curso. Apolo deixou de ter plena mobilidade justamente quando sua função de comando ganhou mais peso. Era preciso coordenar a defesa, manter os homens nas posições úteis e responder às tentativas alemãs de retomar o ponto. Isso não quer dizer que um único oficial estivesse lutando sozinho. Os soldados da Sexta Companhia eram quem ocupava as ruínas, respondia ao fogo e sustentava o terreno. Apolo permanecia como centro de decisão e referência dentro desse esforço coletivo. À primeira vista, retirar o comandante ferido parece a única escolha razoável, mas qualquer evacuação exigia que outros homens se deslocassem até ele, o colocassem numa maca ou o ajudassem a andar e percorressem uma rota exposta. Sob fogo, um grupo carregando um ferido se move mais devagar e tem menos liberdade para procurar cobertura. O campo minado continuava no caminho. As metralhadoras continuavam cobrindo os acessos. Morteiros e artilharia ainda podiam atingir o corredor de retirada. Havia ainda um segundo problema. Uma evacuação imediata não retiraria apenas um ferido. Poderia remover o comandante durante os contra-ataques e consumir soldados necessários à defesa. Se a posição cedesse, os alemães recuperariam La Serra, os 5 prisioneiros e o resultado de toda a travessia. Os brasileiros teriam de recuar pelo terreno que acabavam de vencer, agora perseguidos pelo fogo de uma posição novamente ocupada pelo inimigo. É por isso que chamar a permanência de simples teimosia não ajuda. A escolha individual estava presa a uma dependência operacional. Sair oferecia a possibilidade de tratar Apolo mais cedo, mas também criava novos alvos na rota, enfraquecia a defesa e ameaçava devolver o objetivo.
Ficar mantinha o ferido sob risco, porém preservava o comando e dava ao pelotão uma chance de consolidar o ponto até surgir uma janela real de evacuação. La Serra havia se tornado uma armadilha de permanência. As mesmas ruínas que davam cobertura prendiam a unidade a uma coordenada conhecida. A mesma conquista que justificava o avanço impedia uma retirada simples. O pelotão não permanecia porque o perigo havia passado, mas porque a posição ainda podia ser perdida. Apolo ficou. Seus homens continuaram segurando as ruínas. E, no relógio, ainda eram aproximadamente 23 horas. A pergunta agora já não era por que ele não saía. Era quanto tempo aquela posição conseguiria resistir antes que alguém pudesse atravessar o fogo e levá-lo para trás das linhas. A noite de 23 para 24 de fevereiro começou com Apolo ferido e La Serra ainda nas mãos brasileiras. As 6 metralhadoras permaneciam ao redor do objetivo. Morteiros e artilharia continuavam pressionando até a área, e os alemães tentavam recuperar a posição antes que o pelotão pudesse transformá-la numa defesa mais firme. Se você pensar na evacuação como uma linha traçada num mapa, ela parece simples: sair das ruínas e voltar pelo caminho de aproximação. No terreno, essa linha atravessava um campo minado e zonas cobertas pelo fogo inimigo. A noite limitava a observação dos brasileiros, mas não apagava as referências que os alemães já tinham sobre a posição. Qualquer movimento para fora podia ser detectado ou atingido. Mandar homens buscar Apolo também tinha um custo imediato. Eles precisariam deixar seus setores, chegar até o comandante e transportá-lo enquanto o pelotão enfrentava tentativas de retomada. Uma maca ocupa mais espaço, reduz a velocidade e exige coordenação entre os carregadores. Mesmo sem inventar o detalhe exato de como seria feita a retirada, a dificuldade básica é clara. Retirar um ferido sob esse volume de fogo era outra operação de combate. Então Apolo continuou na posição e manteve sua função de comando dentro do que o ferimento permitia. Ao redor dele, o pelotão sustentou a defesa. Essa diferença é importante. A história não depende da imagem de um homem vencendo 6 metralhadoras sozinho. Ela depende de uma unidade que continuou funcionando quando seu comandante estava ferido, e de um comandante que permaneceu como referência, enquanto seus homens impediam a retomada alemã. As horas seguintes não produziram uma solução rápida. À meia-noite, Lacera ainda estava cercada. 1 hora da manhã, a posição continuava sob pressão. 2 horas. O caminho de saída ainda passava pelo fogo e pelas minas. Cada hora aumentava o tempo sem evacuação, mas também permitia ao pelotão conservar o terreno e sobreviver aos contra-ataques. Esse relógio explica melhor o episódio do que qualquer adjetivo. Apolo foi ferido por volta das 23 horas. Só seria retirado às 10 horas da manhã seguinte. Entre esses dois horários, há aproximadamente 11 horas em que o ferimento, o comando e a defesa da posição coexistiram. O tempo não estava sendo gasto numa espera segura. A unidade precisava impedir que os alemães voltassem às ruínas antes que a retirada se tornasse possível. Também é importante evitar uma conclusão fácil, a de que Apolo permaneceu apenas porque recusou ajuda. O planejamento disponível mostra outra coisa. A evacuação imediata era bloqueada pelo fogo, e abandonar o ponto teria um custo operacional. Sua permanência resultou da combinação entre terreno, ameaça e responsabilidade de comando. A coragem existiu dentro desse mecanismo, não o substituiu. À medida que a noite avançou, os brasileiros conservaram La Serra. Os alemães não conseguiram transformar os contra-ataques em retomada. A posição recém-capturada deixou de ser apenas um ponto onde o pelotão havia chegado e passou a funcionar como terreno efetivamente controlado pelos aliados. Somente pela manhã surgiu a possibilidade de retirar Apolo. Às 10 horas de 24 de fevereiro de 1945, aproximadamente 11 horas depois de ser ferido, ele foi finalmente evacuado. Os homens que permaneceram em La Serra não tiveram de voltar pelo campo minado sob perseguição. O objetivo continuava nas mãos aliadas. É nesse momento que a exposição direta termina, mas a história não acaba quando Apolo sai das ruínas. No hospital, ele ouviria uma versão pública da ação, reduzida a poucos fatos e palavras de reconhecimento. Para entender o custo real, precisamos comparar essa notícia com a noite que acabamos de acompanhar. No hospital de campanha, Apolo ouviu pela BBC a notícia sobre a ação. Para quem recebia a transmissão longe de La Serra, o relato podia ser condensado em avanço, conquista e resistência. Os fatos estavam corretos. O pelotão tomou a posição, capturou 5 prisioneiros, conteve os contra-ataques e conservou o terreno. Mas uma notícia de rádio não consegue reproduzir a demora entre as 23 horas e as 10 da manhã. Ela também não mostra o campo minado no caminho de volta, as 6 metralhadoras distribuídas entre aproximadamente 15 e 80 metros, ou o problema de retirar um homem ferido enquanto a unidade ainda organiza a defesa.
A transmissão apresenta o resultado. O que vimos aqui foi o mecanismo que tornou esse resultado possível. Meses depois, esse mecanismo seria comprimido mais uma vez, agora numa cerimônia. Pela ação de Lacerra, Apollo recebeu a Distinguished Service Cross, uma das mais altas condecorações militares dos Estados Unidos. Em 19 de maio de 1945, o general Lucian Truscott entregou pessoalmente a medalha. A cena tinha uniformes alinhados, protocolo e o reconhecimento formal de uma ação excepcional. Esse é o momento em que precisamos separar definitivamente as duas histórias. A Silver Star estava ligada a Monte Castelo, em 12 de dezembro de 1944, combate que ajudou a construir a reputação de Apollo. A Distinguished Service Cross estava ligada a La Serra, em fevereiro de 1945. Foi em La Serra que ele foi ferido, permaneceu durante aproximadamente 11 horas e esperou até que a evacuação se tornasse possível. Misturar os episódios transforma a cronologia em mito e esconde a situação tática que explica sua conduta. Apollo também recebeu 4 condecorações brasileiras, entre elas a Medalha de Sangue, destinada a militares feridos em combate. Nesse caso, o nome da medalha aponta diretamente para o preço físico registrado pelo Exército. E esse preço não ficou limitado ao ferimento daquela noite. O serviço nas trincheiras italianas expôs os homens ao frio e às condições severas do inverno nos Apeninos. No caso de Apollo, pés planos e congelamento contribuíram para sua reforma como major em 1957. 12 anos depois do fim da guerra na Europa, o corpo ainda carregava consequências da campanha. A cerimônia havia terminado. Os efeitos físicos não. Isso não diminui o valor das medalhas. Elas preservam oficialmente a ação, identificam a unidade e impedem que o episódio desapareça por completo. Mas uma condecoração precisa resumir. Ela transforma horas de decisões, dor e fogo numa citação que cabe num documento. Para compreender o que foi reconhecido, é preciso abrir novamente esse resumo e voltar ao terreno. Quando fazemos isso, Apollo deixa de ser apenas o oficial conhecido por não recuar. Vemos um comandante de pelotão, cuja reputação nasceu num combate e cuja situação mais difícil ocorreu em outro. Vemos também os homens da Sexta Companhia, sem os quais Lacerda não teria sido mantida. Foram eles que ocuparam os setores, responderam aos ataques e conservaram a posição enquanto Apollo, ferido, continuava como referência de comando. Lacerra não foi uma das maiores batalhas da Segunda Guerra Mundial. Era um ponto estreito numa cadeia de montanhas, dentro de uma campanha muito maior. Justamente por isso, ela mostra como o fronte funcionava no nível de um pelotão. Uma ruína podia controlar um acesso. Um campo minado podia transformar poucos metros em uma longa travessia. 6 metralhadoras podiam fechar as saídas. E a perda de um único ponto podia obrigar outros homens a começar tudo de novo. No começo, vimos soldados brasileiros caminhando pela neve em imagens silenciosas. Agora sabemos o que podia existir fora do quadro. Minas sob o caminho, posições alemãs nas encostas e uma missão que não terminava quando os homens alcançavam o objetivo. Em La Serra, chegar significou ficar. Ficar significou suportar a exposição até que a defesa estivesse segura o bastante para permitir uma retirada. Às 10 horas da manhã, Apollo finalmente deixou as ruínas. A posição, porém, permaneceu com o pelotão. Essa é a imagem que a cerimônia não mostra. Um comandante ferido sendo retirado depois de 11 horas, enquanto, atrás dele, Lacerda continuava nas mãos dos homens que a haviam conquistado.